Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos começar agora a nossa tarde com o curso Gestão em Laboratório de Análises Clínicas, com a palestrante Giovana Pereira. A Giovana Pereira é diretora técnica e coordenadora do Laboratório Municipal de Alvorada, auditora da SDAC, graduação em farmácia e especialista em análises clínicas pela UBRA, especialista em administração hospitalar, negócios em saúde pela IACS, mestre e doutor em ciências epidemiológicas pela URGS, qualificação profissional visando contemplar as necessidades de formação para a gerência administrativa e a gestão do cuidado de saúde, que foco na qualidade e sustentabilidade dos serviços de saúde. Giovana, muito obrigada. Estás com a palavra. Obrigada, Cris. Boa tarde a todos presentes, aqueles que nos assistem. É uma grande satisfação dividir com vocês um pouquinho da minha experiência, da minha vivência nessa área tão apaixonante. A minha formação ela é um pouco antiga, tipo assim, lá em 1915, quando eu comecei, assim, né? É que eu me formei jovem, tá? E já naquela época, despertou em mim uma curiosidade, que é o que eu sempre coloco para todos os profissionais. A curiosidade nos leva a descobrir talentos, nossos próprios talentos. E a minha curiosidade era o que realmente um gerente, um coordenador faz? Quais são as suas atividades? Quais são as suas prioridades? E o grande desafio? Bom, o grande desafio que eu coloco para vocês, isso em toda a área farmacêutica, em toda a área da saúde, aliás, qualquer área, são pessoas. As pessoas são o sucesso ou o fracasso da sua instituição. Não tem dúvida. Segundo, essas pessoas têm que ter uma característica fundamental. Para você ser um gestor, você tem que ter a regra número 1. Você tem que ser humilde. Sem humildade, você não chega a lugar nenhum. Sem humildade, você trabalha sozinho. E sozinho não se faz gestão. Gestão se faz com pessoas. Como eu disse lá em 1915, quando eu estava me formando, começando por aí, né? Imagine que as técnicas laboratoriais, elas eram praticamente todas manuais. Vocês imaginem que a HCG, o exame gonadotropina coriônica, né? Que era para identificar se a paciente está gestante ou não, era feita não de gente. Era realizada com santos. Aí você imagina aquele laboratório com aquela sacolinhada toda no quintal. E aí, como é que você vai verificar a paciente se sabe pergunta? Claro, bota uma plaquinha e não sabe segurar assim, ó. Essa aqui é a Giovana, essa aqui é a Janete, a Cris, né, Cris? A Rei, Paulinha, todo mundo aí. Assim? Não, né, gente? Mas que isso? Eu não estou falando de uma data tão antiga. Eu estou falando disso de cerca de 20, 25 anos atrás. Certamente as nossas mães, da minha geração dela, esse público jovem, com certeza fez esse teste, sabe? Hoje nós revisamos a quantificação do HCG, gente, em 15 minutos. Eu não só digo para a paciente se ela está gestante, quando eu ainda digo o quê? O quanto. Né? Além de outras tantas metodologias.
Meu primeiro emprego, trabalho que eu tive, né, no de trabalho, que não são coisas distintas, foi na Santa Casa. Naquela época, eu precisava de um trabalho mais necessário. Eu precisava sacrificar canudos, rechear o fígado. Desse fígado, eu fazia cortes músculos e fazia brindis em lâminas para que eu fixasse os hematócitos para depois ainda terminar uma técnica para a gente conseguir fazer o quê? O teste de rapidões de DNA, que é um teste de imunofluorescência. Hoje nós compramos esse teste pronto. Isso é realizado em minutos. Os hormônios, antigamente, na própria Santa Casa, nós realizávamos eles de método semi-automatizado. Então, nós preparávamos todos os estudos. Eu nunca esqueço. Segunda-feira era um perfil de hormônios, terça-feira era outro perfil, quarta-feira era outro, quinta-feira era outro. Porque nós não conseguimos fazer todo no mesmo dia. Por exemplo, perfil de óleo, onde fazer P3, P4, P7, P4, P4. Aí nós tínhamos que preparar todos os estudos. Tinha que colocar em malha de ferro para se fixar no hormônio de corpo. Depois tinha que fazer mais uma lavagem, mais uma lavagem, mais uma lavagem. Por fim, nós colocávamos ele numa leitora, onde ele lia paciente, paciente. Hoje nós realizamos ao mesmo tempo todo esse perfil de tiroidismo, além de todos os outros hormônios. Isso é a vantagem da tecnologia. Mas atentem, 100 pessoas não tem gestão. 100 pessoas, nós não realizamos teste. Então, eu insisto nesse sentido, tamanha é a importância da equipe de vocês. Eu sempre comparo com uma construção. Eu não sou arquiteta, não sou engenheira civil, sou farmacêutica, graças a Deus, sou bioquímica, muito feliz, plena. Mas se eu tiver que construir uma casa, com certeza eu vou chamar quem? Pessoas especialistas, que terão equipes especializadas. Por exemplo, nós não podemos construir uma casa somente com pedreiro. Não podemos construir uma casa somente com pessoal gessista, ou com encanador, ou com eletricista. Por isso, a nossa equipe tem que ser de pessoas diferentes. E isso, graças a Deus, existe. Então, se você quiser ser um gestor de certo, identifique as características da sua equipe. Dê à sua equipe aquilo que eles mais gostam de fazer. Estimule. Proponha mudanças. Converse. Tome cafezinho com eles. Façam com que a sua equipe entenda que você é parte dela e não o contrário. Bom, eu já começou a falar, vou mostrar alguns slidezinhos, né? Que está aqui. Opa! Bom, eu fiz, vou conversar mais um pouquinho para a conversa. É só para mostrar para vocês umas figurinhas, assim, para a gente brincar um pouquinho, porque não existe, na verdade, um segredo, um ponto fundamental. Existe a questão de vivência. E outra coisa, pessoal, prestem atenção em vocês. Olhem para vocês. O que vocês se identificam? Se vocês gostam de pessoas, trabalhem com pessoas. É um grande desafio. Se você gosta de pessoas, ou seja, tem um grande perfil, uma grande vantagem para ser gestor. Segundo, liderança. Chefe manda.
líder deixa o seu rastro a ser seguido. São coisas muito diferentes. Liderança e chefia. A chefia propõe medo e o líder respeita. O líder é aquele que, quando sai do laboratório, para ficar aqui, por exemplo, falar de uma palestra que ele não gosta, graças a Deus, aqui uma homenagem para a minha equipe que me assiste, maravilhosos. Graças à minha equipe, parte dela, garante estar aqui também, por causa deles que eu consigo estar aqui. Eu estou aqui e a minha equipe está lá, trabalhando. E eu tenho toda a certeza de que eles estão trabalhando muito bem. Então, confie nas pessoas. Aqui vamos ter a Giovana, então, também sou diretora técnica aqui do nosso CMF, né? Diretora tesoureira, graças a Deus. Um pouquinho do que é o laboratório, né? Deixa eu olhar, acho que é olhado. Tem o nosso atendimento, que na verdade, hoje, nós nem usamos tanto essa palavra, né? Hoje nós usamos acolhimento. O grande desafio das análises clínicas é o paciente não vai no laboratório. Porque ele está passeando no sábado, né? E aí eu não tenho o que fazer, daí ele resolve, vamos no laboratório fazer um exame. Não é assim? Claro que não é. E o filho, pior ainda. Imagina, você tem um filho, um bebê pequeno, né? Aí você não tem o que fazer, sabe? Então, eu vou levar meu filho para fazer um exame. Não é, né, gente? Então, por isso que o acolhimento, né, é diferente do atendimento. Então, a gente tem que insistir com o nosso pessoal da recepção, com o pessoal da vitrine do laboratório. Nós temos que dar uma atenção especial aos nossos higienizadores. Todos fazem exame. Quem está lá na recepção está iniciando o processo do exame. Quem está fazendo a higienização também. Porque imagina um laboratório sujo, com aspecto precário, com mau cheiro, né? Isso não acontece. Então, a higienização também faz parte do nosso acolhimento, né? Coleta, local onde se realiza, né? Coleta, enfim. E interessante que eu comecei falando para você lá de 1915, 1916, né? Nós tínhamos um espaço muito maior na fase analítica. Né? Nós temos fase pré-analítica, fase analítica e a fase pós-analítica. Isso é um exame, né? Antigamente, a fase pré-analítica era maior que a analítica. Hoje, a analítica era minúscula. Então, a atenção que nós temos que dar para o pré e o pós, hoje, também é um grande sucesso. Tá? Setor administrativo é onde acontece a gestão laboratorial. Isso são apenas conceitos que eu trouxe para vocês. Até para quebrar alguns desses conceitos, tá? Por que eu quero quebrar esse conceito? Porque eu não vou ficar numa sala fechada, sentada. Isso não é a minha gestão. Né? Seguramente. O gestor não trabalha isolado. Então, esse conceito se aplica para a maioria das profissões, mas não de análises clínicas. O gestor tem que estar no meio, onde tem acontece. Eu gostaria de convidá-los a conhecer o laboratório de Ordem, como diretora, para vocês perceberem que lá nós conseguimos, felizmente, adaptar a planta e trabalhar dessa forma no laboratório de vocês. O gestor de laboratório, ele precisa ter conhecimento técnico, porque o gestor de laboratório também vai decidir quais metodologias. O gestor de laboratório vai ter que decidir também quais os testes. E o que hoje acontece no mercado de trabalho brasileiro? Quem atua em várias clínicas já sabe. Os grandes laboratórios englobaram os pequenos. Então,
Hoje, nessa geração, nós temos mudanças, grandes mudanças. Nós temos laboratórios que realizam grandes exames pelo mês. E eles realizam exames em todo o Brasil. E eles têm uma capacidade técnica, uma capacidade principalmente organizacional, operacional, de todos os dias passar no seu laboratório, pegar as amostras, levar para o laboratório e falar, agora um pouco atrasou, né? Mas, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, é onde nós temos Paraná também, onde nós temos as maiores concentrações, os maiores laboratórios do Brasil, que fazem esse tipo, né, de prestação de serviço. A cultura de qualidade também é importante, né? Essa figurinha, ela representa tudo. Imagine vocês que vocês não se dessem. Desculpa a brincadeira, né? É uma necessidade humana, todo mundo faz isso, né? Imagine vocês numa situação dessa. Ou seja, nenhum projeto dá certo se você não tem os recursos em mãos. Quando eu falo de recursos, eu falo de recursos financeiros, administrativos e principalmente humanos. Recursos humanos, principalmente. Então, pense nessa figurinha, grave nessa figurinha, espero que tudo aconteça com vocês, né? Mas é a realidade. Eu gosto muito desse conceito do Luiz Antônio Gasparini. Essa é a frase com a qual eu mais me identifiquei. Administrar a capacidade de lidar positivamente com as forças do ambiente. Engraçado, todo mundo está olhando para essa figurinha e pensando, lembrando de alguma coisa que seja na vida, ou profissional ou pessoal. Né? E o que aconteceu depois? Eu cito esse exemplo porque essa figurinha eu fui pesquisar, estava americano, depois do lugar veio. E depois do tornado, né, era uma região de pedras e descobriram pedras preciosas no solo, porque foi removido, não sei que quantidade de pedra foi removida, enfim. Lidar positivamente com as forças do ambiente, né? É isso que eu digo, porque todo ser humano passou por uma situação parecida. Vamos tentar, ao menos, né, tirar a parte positiva daquilo que aconteceu. Responsabilidade do gestor. Nossa! O gestor é responsável dele. Acabou o papel higiênico. Não estava comendo curso lá, não voltou. Mas é só responsável disso ali. Assim reclamou que ficou roxo, teve uma concentração do braço, caso da coleta, que eu tenho também. Então, eu ensinar para vocês, né, para dizer o que o gestor é responsável. Então, a palavra correta é tudo, mas é de laboratório, né? Recursos humanos, equipes, né? Equipes. A gente acaba descobrindo tantos talentos, gente, eu tenho orgulho disso no laboratório do Sul de Fora, eu tenho muitos estagiários e eu acabo, uma delas aqui, eu acabo descobrindo talentos incríveis e fico numa felicidade que aquela pessoa chega para mim e diz assim, por favor, eu quero coletar. Hoje eu olho para aquela pessoa e vejo ela conhecida coletadora. Então, o jeito de você abordar a pessoa, o jeito de você conversar com a pessoa, muda tudo. Ainda, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas,
mas ao contrário, não. Seja apenas outra alma. Isso que quiser ver, quanto eu me importo com as pessoas. Quanto as pessoas são importantes para a minha vida. Ainda, inovações tecnológicas. Terminei de falar para vocês sobre como eram as coisas lá em 1915 e como são as coisas agora. A gente fala, nossa, gente, tecnologia, tecnologia, tecnologia e tecnologia. Fantástico! Nós temos que acompanhar, o gestor tem que acompanhar essas tecnologias, entendê-las, saber se realmente serão úteis do seu dia a dia, né? Interfaceamento, outra coisa importante. Gente, eu tenho curso da geografia. Eu não sou antiga. Eu comecei a trabalhar em laboratório de candidatos geografados. Eu vi que não planeta passado. Hoje o paciente tem código de barra. O paciente é cadastrado, código de barra, vai por tudo, vai para o equipamento, interfacial, chega o resultado, você aí. O equipamento faz tudo sozinho? Não é. O que adianta ser uma Ferrari? O que adianta ser uma Ferrari e não ter motorista? Portanto, gente, nem preciso falar mais sobre as pessoas. Importantíssimo. Gestor é e sempre será aquela figura que está sempre reciclando seus conhecimentos, se atualizando através de curso, pós-graduação, congresso, enfim. Nós temos também o gestor conseguir identificar e diferenciar empresas que não são familiares. Né? O tratamento da empresarial sempre é um pouco difícil, né? Nós temos que ter objetivos bem planejados, que nicho de mercado você quer atingir, né? Olha só, eu tenho 25 anos de experiência em gestão de laboratório. Já fui gestora de um laboratório que fazia 250 mil exames mês. Fui gestora de um laboratório que era SUS e privado, fazia 50 mil exames. Depois, eu tive meu próprio posto de coleta. Depois, voltei a lembrar que eu falava com meu colega que fazia 30 mil exames mês também, SUS e privado. E hoje eu sou diretora de um laboratório que é 100% SUS. Então, o gerente, o gestor, precisa entender o seu nicho de mercado. Para sim conseguir tomar decisões, né? Porque não é fácil, nosso país passa por situações não políticas apenas, mas sociais e financeiras difíceis de medir, né? Manusear, a gente gerir isso. Então, por favor, conhecimento acerca do recurso de mercado. Coloquei aqui uma figura interessante do médico examinando um frasco de urina. Há evidência de que 300 anos de Cristo, 700 anos de Cristo, né? Fundadores da medicina ayurveda. Então, os provaram que legal que naquela época eram chamados alquimistas. E que eram alquimistas, médicos, farmacêuticos, não só era um barco farmacêutico, era uma peça só, né? E eles observaram o quê? Formigas na urina. Eles resolveram provar. E aí, encontraram, né, o gosto adocicado. Então, aí começaram as primeiras, né, identificações do princípio de diabetes mellitus. Existe um papiro de Ebers, que é o médico egípcio, não sei quantos mil anos de Cristo, e ele também sugeriu, né, o nome de diabetes mellitus, justamente por essa característica, que é o sabor adocicado. Aqui as metodologias, as principais metodologias que nós aprendemos sobre realização de exames, né? Aqui nós temos até mesmo, né,
realização do EQ1, através de um equipamento semi-automatizado, e a leitura da lâmina de EQ1 do microscópio. Hemograma. Olha que interessante. Em 1852, foi realizado, então, primeira microscopia óptica, né? Então, existia naquela época a coleção de lâminas e a contagem de células sempre manual. Foi quando, em 1852, esse médico, Carl Wilhelmot, ele apresentou um método que quantificava, então, os eritrócitos no sangue, que depois foi chamado de hemocitômetro. Hemograma tipo porque esse exemplo que é o exame mais utilizado que faz teste. O Brasil, enfim, todos os países, tá? É o exame mais usado, né? Então, é um dispositivo que contava células, né? E simplificou, então, a preparação e a análise do hemograma. Depois, no final do século, os primeiros corantes surgiram para facilitar também a identificação dos fatos. Olha só que interessante. É uma foto, né, do hemograma de um paciente nosso. Olha o hemograma hoje. Olha só o equipamento que nós estamos para receber do laboratório. Não é propaganda simples, mas simplesmente a gente tem que receber que de melhor de tecnologia no mundo. Equipamentos para 6 partes do hemograma. É fantástico, bárbaro, porque ele mede o tamanho da célula já a cor. Então, ele vai dizer se são células jovens, se são células conservadoras, ou, por exemplo, se a coloração está muito fraca, deficiente de hemoglobina, possivelmente paciente de hemoglobina, outras vezes, bárbaras. E nós seguimos negociar por preços compatíveis com o nosso SUS. Ainda são necessárias técnicas manuais, tá? Apesar de toda a tecnologia, algumas técnicas não temos como realizar de maneira manual. Por exemplo, a horticultura é lá assim, nós temos um equipamento de cultura de falas, só para grandes rotinas. Então, aqui vocês veem a realização da horticultura manual. E essa aqui é a minha preferida, né? Eu puxei a brasa do meu assado, né? Eu tenho mestrado, doutorado em tuberculose. Gente, isso aqui é uma lâmina que contém micobactérias tuberculosas. Essas fraçõezinhas que vocês enxergam aqui, rosáceas, por que é chamado bacilo alto baixo persistente? Porque o bacilo de Koch, que é o alemão que descobriu, né, a tuberculose, é um bacilo lipídios. Então, quando nós fazemos a coloração, a baciloscopia, nós utilizamos fucina, que é uma coloração rosácea. E aí, o micobactéria fica assim, rosadinho, agregado da fucina. E eu faço uma última lavagem da lâmina, utilizando álcool ácido. E aí ele é resistente, não descolora. Portanto, ele é bacilo, álcool ácido resistente. Os pacientes têm 3 cruzes. E aqui nós temos também a cultura de jogar tudo. Cada pipoquinha que vocês enxergam tem mais de 100 mil unidades formadoras de hormônio. Vocês imaginem, esse paciente é o mesmo paciente que nível, né, de bacilo ele tem. Esse paciente estima-se que deve ter mais de 15 mil bacilos por ml de estado. Sendo que o bacilo, o micobactério tuberculose, eu digo que é o cara mais inteligente do mundo, porque ele vai graduar. O que aconteceu, por exemplo, com o Covid? Lembra o que acontecia? Né? Os seres todos foram lá, desciam, mas ele não vai no ar. Ele fixa na superfície fixa. O bacilo vai. Então, vocês imaginem esse paciente num ônibus lotado,
escalando outros índices de feio. É a realidade do Rio Grande do Sul, né? Que é um dos estados que mais tem, né, altos índices de tuberculose. E hoje nós temos, olha só, isso aqui, pessoal, é biologia molecular. Esse equipamento aqui faz o PCR em tempo real, reação de polimerase em cadeia em tempo real. O que há de melhor no mundo. Antes nós demorávamos uma semana para conseguir um diagnóstico através de uma lâmina de vaciloscopia. Hoje nós conseguimos no mesmo dia. Imagina o avanço da tecnologia. Né? Lá em Alvorada, onde eu diretor do laboratório, nós temos 2 equipamentos. Um deles realiza a carga viral de HIV e de hepatites. Agora vocês imaginem, bebês que nascem de mães gestantes que vivem com HIV. Antes nós enviávamos para 100 clínicas e demorava cerca de 15 dias. Hoje nós utilizamos desse equipamento e nós temos resultado em 2 horas. Então, no mesmo dia, o médico que está atendendo o gestante e o bebê consegue seguir o protocolo. Então, isso é tecnologia, gente. Isso é uma maravilha. Sabe que a Giovana Naquetá, ela quem não conhece, nosso presidente aqui do conselho, tá? Lá no laboratório também. Esse é o equipamento que eu falei para vocês, é o Gene Expert, né? Hoje nós lançamos o microbactério de tuberculose ultra, que ele é capaz de detectar 16 bacilos por ml, que é super sensível, né? Nos ajuda naquele caso de tuberculose latente. É isso aí, pessoal. Deixa uma mensagem para vocês. As coisas mudam, quer você queira ou não. Você só tem que escolher adaptar essas mudanças ou sofrer com elas. Muito obrigada. Não sei se a minha tem alguma pergunta para palestrante. Eu gostaria de comentar de contigo assim, isso que conversamos, né? Eu queria comentar de gestão de pessoas, tecnologia, é algo que é o que acontecendo nos laboratórios, né? E qual é a dica que tu dá para o nosso colega lá do laboratório para que ele consiga estar gerindo melhor as pessoas e está conseguindo fazer com que ele se habitue com essa parte tecnológica, né? E mesmo assim estar gerindo essas pessoas de forma que as coisas, porque querendo ou não, tem menos, né? Funcionários hoje efetivamente, como eu falou, né? O tempo que as coisas demoravam para crescer. E é para isso. É muito interessante isso. Olha só. Pelos laboratórios que eu tenho conversado, principalmente com os proprietários, né? No interior, bastante muitos laboratórios pequenos. E voltem a olhar para a sua equipe, porque hoje nós temos uma grande dificuldade financeira, principalmente quem atende pessoas que estão normalmente a sua tabela há mais de 12 anos, uma vergonha. O real de 35 por uma glicose, uma vergonha. Mas, alie-se a outros colegas, alie-se a outros laboratórios, formem grupos, se associem a grupos. Nós precisamos de força, essa categoria precisa se unir. Nós estivemos, inclusive, junto com a secretária Rita Bergman, alguns meses atrás, antes da calamidade. Eu, como representante das análises clínicas do conselho, solicitei à secretária que nos auxiliasse, não só aqui no Estado, mas principalmente a nível nacional, né? Que a gente pudesse pingar e começar a fazer esses movimentos, porque é quase que impossível você atender. Né? Eu consigo, como que eu consigo? Porque os recursos são outros.
eu consigo recursos direto do Ministério da Saúde, diante desses laboratórios pequenos, né? Sem que eles recebem um repasse. E o repasse não está atualizado por causa das enganações. Então, o olhar de pessoal à sua equipe, uma valorização à sua equipe, tenta não perder esse olhar, porque tem o olhar do financeiro e, ao mesmo tempo, o olhar da equipe. Sim, é isso. Ser gestor é isso. Entender o olhar faz que de coruja, né? 360 graus. Esse é o olhar. Por isso eu digo, ser gestor é ter essa capacidade, ser gestor tem que gostar disso, não gostar principalmente, nunca um dia será igual ao outro. Não existe uma rotina para isso aí. Eu não tenho uma rotina. Eu tenho mais de sempre acaba, né? Sempre acaba se feitando. Então, o principal dica, olhar para a sua equipe, passar alguma especialização em gestão de pessoas, olha para o vizinho, se alia ao vizinho, converse com o vizinho, né? Nos procurem no conselho, né? O conselho de farmácia está à disposição, né? Nós temos um grupo muito forte no Rio do Sul, mas procurem ajuda, conversem, nós estamos à disposição. Certo, então, muito obrigada. Giovana, a Janete vai estar te pegando aqui, certificado.